E aí, meu amor? Hoje vamos falar de assuntos gerais na medicina? Assuntos gerais na medicina. Agora, Qual que é a sua grande dúvida? Fale pra quem mim. não tem dúvida? Saúde. Não, mas é o que você tem dúvida, por exemplo? São tantas as dúvidas no mundo médico. São muitas dúvidas. E em se tratando de cirurgias plásticas, mais ainda, porque hoje, minha gente, é fato, a mulherada quer ficar bonita, quer se tratar. Nós temos aqui vários quadros maravilhosos com a doutora Haddad. Nós temos o programa do doutor Estélio, que é maravilhoso, que é um neurologista também renomadíssimo. E saúde, a TVR está em primeiro lugar te instruindo sempre. Sempre é bom, sempre, né? Sempre. E nós temos Dr. Proto, que esclarece tudo em cirurgias plásticas. Porque não só a mulher, o adolescente, o jovem, né? O homem também quer muito saber sobre cirurgias plásticas para ele, porque o homem hoje em dia está muito vaidoso. Então, vamos começar então, perguntando para o Dr. Ricardo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Você sabe que comigo aqui é tudo muito sério o negócio, né? Tem muita brincadeira. Tá muito elegante para variar. Obrigado. Podia falar de moda Como também, sempre, né? Porque na realidade, eu não sei se você tá sabendo, Dr. Proto também tá nas passarelas, é um modelo? Faz biquinho para tudo quanto é lado, hein? Querido, quais as cirurgias mais procuradas pelo homem? Pelo homem, a lipoaspiração, blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras. Queixo também, né, doutor? Aumento do queixo, rinoplastia, que é a plástica do nariz. Então o homem vem procurando bastante. Hoje a gente fala em torno de 12% dos pacientes são do sexo masculino. Nossa, e tem muito a crescer, então. Sim. Nós somos o segundo país a fazer a cirurgia plástica? No mundo, o primeiro, Alex. É o primeiro? O primeiro. Meu, a cada Em 100 termos mil de procedimentos cirúrgicos, né? Os Estados Unidos só ganha aí do Brasil em relação a procedimentos não cirúrgicos, como botox ou preenchimentos essas faciais. coisas. O cirúrgico o Brasil ganha, então. Sim. E isso já falando em se tratando de homens também, né, doutor? No geral, né? Eles fizeram uma estatística, né? No geral. Isso é fantástico. Os pacientes geral. Para você que está chegando agora, só para você poder entender, hoje o quadro com o Dr. Proto é para tirar a sua dúvida. É para tirar a minha dúvida, a dúvida do Alex, né? E do nosso telespectador, que é o caso da Simone, que tem uma pergunta para você. Vamos ver lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber que o Dr. Ricardo, em quanto tempo se troca a prótese de silicone? Bom, a dúvida da Simone é uma dúvida bem frequente aí no consultório, né, de cirurgia plástica. Na verdade, os fabricantes eles orientam uma troca entre 10 e 20 anos, né? Eu já oriento as minhas pacientes entre 10 a 15 anos aí pensar numa possível troca do implante. Porque os estudos mostram que a partir de 10 anos, né, ocorre um índice maior de ruptura ou contratura capsular. Mas não é perigoso, por exemplo, depois de 10 anos ele estourar alguma coisa? Não, assim, mesmo com uma ruptura do implante, o gel de silicone hoje é um gel de alta coesividade, então ele não espalha para os tecidos adjacentes. Mas esse para quem fez cirurgia recentemente, doutor? E para quem já fez há 20 anos, que não trocou, que está assistindo a gente nesse momento, por exemplo? Há 20 anos é um pouco mais complicado, porque é de outra geração, né, Alex? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Eu oriento os pacientes o seguinte: a cada 3 anos após a cirurgia, realizar uma ressonância magnética das mamas, e esse procedimento, esse exame deve ser repetido assim a cada 2 anos. Então, em 3 anos faz o primeiro e depois segue repetindo o exame a cada 2 anos. Não é brincadeira. Agora, Alex, tem a Gabriela, que ela tem uma pergunta muito importante também, que é até uma curiosidade minha, doutor. Olha lá. Doutor Ricardo, gostaria de saber se existe risco de rejeição de um implante de silicone? Muito boa a pergunta da Gabriela também. Rejeição é algo impossível em relação à prótese de mama. O silicone ele é formado pelo silício e o oxigênio, duas substâncias aí bem comuns no nosso dia a dia, né? Então hoje a gente tem contato com silicone até em alguns shampoos ou sabonetes, né? Sabonetes líquidos. O que se fala, que se confunde muito em relação à rejeição é a contratura capsular, né? O organismo ele cria uma cápsula em volta do implante. Como se fosse uma defesa do organismo? Sim, ele isola aquele implante, né, do organismo. Assim como um parafuso no osso ou uma haste. Correto. Né, qualquer material, né, não biológico do corpo humano, o organismo ele cria essa cápsula em volta. E nos implantes mamários, essa cápsula ela pode contrair. Correto. Né? Com a contração, pode gerar uma deformidade, dor nas mamas, que são sintomas aí de contraturas capsulares de graus avançados. Então não seria uma rejeição. Tá?
Agora, doutor, dando aí sequência a essa pergunta dela, só tirando mais uma dúvida, né, Alex? Eu já ouvi casos, tipo assim, o organismo está tentando expelir por ele entender ser um corpo estranho. Isso, o senhor já ouviu falar ou estou falando bobagem? Alguns casos de extrusão do implante. Exatamente. Né, o organismo, ele tenta, né, colocar para fora, né, o implante. É mais comum, assim, em casos onde tem uma infecção associada, né? Correto. Ou a formação de seroma. Seroma é um líquido reacional da cirurgia. Quando a paciente tem essas duas complicações, ou infecção ou seroma, aumenta-se a chance de ter uma extrusão. Porém, ainda não considera-se uma rejeição. Perfeito. Maravilha. Bom, vamos ouvir a Poliana também, mais uma telespectadora aqui da nossa querida TVR. Doutor Ricardo, como corrigir umbigos saltados? Esse é um caso que, quando eu era criança, eu conseguia ver nos meninos, até os meninos tinham um umbigo saltado. Que o problema é esse que causa, hein? Sim, pode ser a forma mesmo do umbigo da paciente que era daquele jeito, mas é importante o cirurgião aí pesquisar a presença ou não de uma possível hérnia, né, na região umbilical. E essa hérnia pode ser corrigida aí com a cirurgia também, aí já não pelo cirurgião plástico, mas sim pelo cirurgião geral. Porém, se a paciente tem um umbigo protuso, né, que é esse umbigo saltado, e o cirurgião propõe aí como uma das cirurgias uma abdominoplastia, a hérnia pode ser corrigida junto com a ao procedimento. Porque existia muito na sua época, Alex. Como na minha? Não estou entendendo. Desculpa, querido. Não, na nossa época. Aonde as avós brigavam, né, com as mães de crianças ali recém-nascidas. Você não cuidou direito do umbigo desse menino? Olha, não lembra? Né? Eu não sei se é da sua época, Alex. O Pro também é, da nossa época. Ele tá fingindo de morto aí, mas bebê, também, ele né? É bem mais jovem que nós dois. Eu lembro que na minha época as mães cuidavam dos umbigos com curativo, tudo certinho, bonitinho, e colocavam uma moeda e passavam aquela faixinha na cintura. Pelo amor de Deus. Você lembra disso? Uma faixinha bem apertadinha para o umbigo ficar bem fechadinho. Aliás, vou fazer uma coisa só cortando. Você lembra do coeiro? Não, aí entra um monte de assunto, tipo assim, a vassoura atrás da porta, gora, mãe, gora. Pra gorar. Gora, mãe, chinelo de ponta cabeça. Aliás, eu até pedi pra produção trazer alguém pra contar um pouquinho sobre essas histórias pra gente, que é muito é saudosista, delícia, pelo menos. Tem muita bacana. Coisa, você andar de trás, colocar a mão na cabeça. Os caras, as pessoas... As bezedeiras, né? Que viravam o bebê de cabeça pra baixo. Mas não vamos fugir do nosso assunto. Uma coisa engraçada também é que as pessoas associam a vida ao umbigo mesmo após a vida adulta. Exatamente. Né? Então, agora, no caso, só continuando em relação à pergunta dela, e esses adultos hoje com os umbigos mal curados dessa época? Não, eu acho que o pior, sabe o que é? O trabalho mal feito do cirurgião, às vezes, quando vai fazer a abdominoplastia, fica aquele umbigo torto, numa posição que não é o correto, baixa. Esse é um trabalho também de elegância do profissional, né? Sim, exatamente. Aí você tem que avaliar bem um profissional, porque esteticamente ele precisa ter essa percepção, essa sensibilidade na hora de fazer porque, Alex, numa abdominoplastia, por exemplo, a mulher consegue, né, esconder a cicatriz quando ela vai à praia, coloca um biquíni, alguma coisa, e a única coisa exposta vai ser realmente o umbigo, né? Então, vai do cirurgião aí ter um capricho maior na região umbilical, né? Esses, doutor, então, que não é uma hérnia, é só o saltado do mau cuidado, o senhor cuida também? Podemos fazer uma cirurgia que chama onfaloplastia. Aí depende do tipo de malformação que nós estamos lidando. Vamos ouvir a Pâmela agora. Doutor Ricardo, a lipoaspiração é uma cirurgia feita para emagrecer? Eu não sei, ela, mas eu tenho certeza que é para emagrecer essa... A lipoaspiração, você acha que é para emagrecer? Eu acho. Eu não tenho coragem de fazer, para falar a verdade. E qual seria a resposta do doutor? Excelente pergunta, viu, Alex? Cirurgia plástica não emagrece. Cirurgia plástica contorna. A lipoaspiração é uma cirurgia indicada para retirar os excessos de gordura localizada, desde que o paciente siga uma dieta e pratique atividade física. Então não é tratamento e nunca será tratamento para obesidade. Maravilha, olha só, tá vendo? Então, querida Pâmela, não é para emagrecer, meu amor. É aquela gordurinha, aquele montinho danado que não sai com nada, resistente, como diz o doutor, que vai corrigir. Ele não quer falar que é para emagrecer, mas eu tenho certeza que uma bela de uma lipo ajuda aí muito a você ficar mais magro, pode ter certeza disso. Agora, a pergunta da Ana Cláudia também é excelente, dá uma olhadinha, doutor. Eu gostaria de saber se a mamoplastia pode ocorrer alguma alteração nas sensibilidades da mama. Bom, para a pergunta da Ana Cláudia, nós temos que separar aí o tema.
Para mamoplastia de aumento, que é a cirurgia para inclusão, apenas para colocar a prótese de mama, a paciente nos primeiros dias ela pode ter uma hiper ou uma hipossensibilidade da região das mamas. Isso vai retornando com o decorrer do tempo. Porém, na mamoplastia redutora, né, onde o cirurgião atua retirando uma grande quantidade de tecido, dependendo da extensão dessa cirurgia, pode sim ocorrer uma alteração de sensibilidade definitiva das mamas. Dela não sentir, é isso? Exatamente, depende da quantidade de tecido a ser retirada. Então nós temos aquelas pacientes que têm um problema que se chama gigantomastia, que são as mamas enormes. Sim, correto. E o cirurgião chega a retirar até 3, 4 quilos de mama, né, em uma cirurgia. Para esse grupo de pacientes, nós ficamos preocupados, né, com a alteração da sensibilidade, porém tudo isso deve ser, né, explicado antes do procedimento. E já quem vai colocar a prótese, a sensibilidade pode ser que se mantenha. Sim, maravilha. Apenas nos primeiros dias ocorre o evento de hiper ou hipo e depois retorna. Olha, tem também a Denise que tem uma pergunta aí para as mulheres, exclusivamente para as mulheres. Vamos lá. Doutor Ricardo, é possível levantar o seio sem usar prótese de silicone? Bom, Denise, essa cirurgia ela leva o nome de mastopexia, né, que é o lifting das mamas. Correto. E consiste no reposicionamento da areola e do tecido mamário também. Essa cirurgia pode ser realizada com ou sem prótese, dependendo da qualidade do tecido da mama da paciente, e isso, né, quem vai acabar indicando é mesmo o cirurgião. Porém, o procedimento é basicamente, né, normal e a cicatriz é a mesma com ou sem prótese, que fica na maioria das vezes aquela cicatriz do T invertido. Do T invertido, exatamente. Olha isso, né? O biquinho sempre para frente ou para cima? Do seio. A posição correta do mamilo é sempre reta, não para cima. Sempre para frente. Eu sempre brinco, né? O peito da mulher tem que olhar para o céu, né? Ou, no máximo, reto, aqui para o horizonte. Viu, minha querida? É mito. É brincadeira isso aí. E eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia. Siga-nos pelas redes sociais, é sempre um prazer ter você com a gente. Em nome da família do Entre Nós, aqui da TVR. Obrigado pela audiência. Assinante, fique sempre com a gente, com a programação 24 horas, com o melhor que nós podemos apresentar. Exatamente, aqui, né? E claro, sempre agradecendo essa presença maravilhosa. Obrigado a vocês. Doutor, obrigada. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, ele está sempre aqui com a gente. E não se esqueça, Papo Médico, não é isso, doutor? É isso aí. Sempre reprisando os programas aí. Exato. Um grande abraço, tudo de bom, felicidade. Sucesso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu.